A freira que nunca abandonou a capela do morro. Há lugares que a gente sabe que não deve visitar à noite, não porque alguém diga, mas porque algo no corpo avisa quando você se aproxima. Meu tio nunca foi do tipo que inventava coisas. Era um homem sério, de palavra. E me contou isso quando eu já era adulto, sentado na varanda, com aquele olhar que os velhos têm quando sabem que estão contando algo que os marcou para sempre. Tudo começou quando ele tinha 16 anos, em 1947, conseguiu trabalho como ajudante do velho responsável da capela que fica no alto do morro, a meia hora de subida por um caminho de pedra, onde mal cabem 2 burros. Sebastião era o cuidador, um homem seco, de poucas palavras, com as costas encurvadas de tanto carregar lenha e os olhos cansados de quem viu coisas que prefere não lembrar. No primeiro dia que Zezé subiu, Sebastião colocou a mão no ombro dele e falou algo com voz séria. Garoto, aqui só existem 2 regras. Uma, nunca, em hipótese alguma, entre na capela depois que escurecer. E 2, se você ouvir rezas que não sejam as minhas, não vire para ver de onde vem. Zezé riu nervoso, achando que o velho queria assustá-lo, mas Sebastião não sorriu nem um pouco. Lá em cima, naquela capela abandonada, tinha vivido, ou melhor, tinha ficado para sempre, uma freira que o povo do povoado ainda lembrava. O nome dela era Terezinha de Cássia. Segundo os mais velhos, ela havia cometido o erro de se apaixonar por um homem que não devia. E a igreja, como fazia naquela época, a castigou da forma mais cruel. Não a mataram, isso teria sido rápido. Trancaram ela viva dentro da capela com apenas uma vela, um rosário e um crucifixo de madeira. Disseram para ela rezar até que Deus a perdoasse. Mas Deus nunca veio. Ou talvez tenha vindo, mas já era tarde. Os primeiros dias foram tranquilos. Zezé e Sebastião limpavam o pátio, cortavam o mato que crescia entre as lápides antigas do pequeno cemitério ao lado, e ao cair da tarde desciam para o povoado. Sebastião nunca ficava à noite, nunca. E quando Zezé perguntou o porquê, o velho apenas respondeu: porque de noite isso aqui já não nos pertence. Numa tarde de outubro, Sebastião torceu o tornozelo descendo umas escadas de pedra. Caiu feio. Zezé ajudou ele a se sentar, mas o pé já estava inchado como um melão. Não vou conseguir descer assim, disse Sebastião com a voz trêmula. Não de dor, mas de outra coisa. Vamos ter que ficar aqui esta noite. Zezé sentiu um arrepio, mas concordou. Afinal, pensou, o que poderia acontecer eram só histórias de velhos. Estava enganado. Eles acenderam uma fogueira do lado de fora, em frente à porta da capela. Sebastião tirou uma garrafa de pinga que trazia escondida e deu um longo gole. Depois passou para Zezé. Toma, garoto, hoje você vai precisar. Enquanto as chamas dançavam e o vento começava a soprar entre as árvores, Sebastião começou a falar. Contou que Terezinha de Cássia não morreu rápido. Levou semanas, talvez meses, ninguém sabe ao certo. Quando finalmente vieram verificar, encontraram o corpo dela ajoelhado diante do altar, com as mãos entrelaçadas em oração e os olhos abertos olhando para cima, como se no último momento tivesse visto alguma coisa. Desde então diziam que a alma dela nunca foi embora, que continuava ali, rezando, esperando o perdão que nunca chegou. E o senhor já viu ela? Perguntou Zezé, sentindo a pinga queimar na garganta. Sebastião assentiu devagar, com o olhar perdido no fogo. Uma vez, há 20 anos, entrei à noite porque esqueci de fechar a porta da capela e fiquei com medo que entrassem animais. Foi o maior erro da minha vida. O velho ficou em silêncio. Zezé esperou com o coração batendo forte no peito. Ela estava ajoelhada diante do altar. Usava o hábito branco, mas estava molhado, como se tivesse acabado de sair do rio. E embora não tenha virado para me olhar, eu soube que ela sabia que eu estava ali, porque começou a rezar mais alto. E as palavras não eram do nosso idioma, era algo antigo, algo que não deveria ser pronunciado. O que o senhor fez? Saí correndo e desde esse dia jamais voltei a entrar depois que o sol se põe. A noite caiu por completo. A fogueira estalava e o vento soprava forte, fazendo ranger as telhas soltas do telhado da capela. Zezé olhava para a velha porta de madeira, fechada com um cadeado enferrujado, e sentia que algo do lado de dentro os observava. Então, justamente quando o relógio de bolso do Sebastião marcou 11 da noite, eles ouviram. Um canto baixo, suave, como um murmúrio distante. Era a voz de uma mulher rezando o rosário. Sebastião empalideceu. Não vire, sussurrou. Não vire, garoto. Mas Zezé já estava virando e o que viu tirou o ar dos pulmões.
Atrás da janela quebrada da capela, entre a escuridão, havia uma figura branca. Uma mulher em pé, com as mãos juntas, olhando para eles. Não se movia, apenas observava. E embora não desse para ver o rosto por causa da escuridão, Zezé jurou que ela sorria. O canto ficou mais forte. As palavras em latim ecoavam no ar frio da noite, cada vez mais rápidas, cada vez mais desesperadas. E então a porta da capela começou a tremer. Não era o vento, era algo empurrando por dentro. O cadeado começou a bater como se alguém o puxasse com força lá de dentro. Sebastião se levantou de um salto, esquecendo a dor no tornozelo, e agarrou Zezé pelo braço. Joga mais lenha no fogo agora. Meu tio, com as mãos tremendo, jogou todos os troncos que tinham. As chamas cresceram, iluminando o pátio com um brilho alaranjado. E nesse momento, o cadeado parou de fazer barulho. O canto cessou. Silêncio completo. Mas o silêncio era pior que o barulho. Sebastião sentou de novo, respirando com dificuldade, com o rosário apertado entre os dedos. Esta vai ser uma noite longa, garoto. Muito longa. Zezé não conseguia tirar os olhos da janela. A figura já não estava lá, mas ele sentia que ainda os observava de algum lugar que o fogo não alcançava a iluminar. Sebastião, disse Zezé com a voz rouca. Por que ela continua aqui? Por que a alma dela não vai embora? O velho suspirou olhando para o fogo. Porque não foi só o confinamento que a matou o garoto, foi o que fizeram antes. E então Sebastião contou a parte da história que ninguém no povoado queria lembrar. Terezinha de Cássia não apenas se apaixonou, ela engravidou. E quando a madre superiora do convento ficou sabendo, não podia permitir o escândalo, então a trouxeram para cá, para o morro, longe de todos. Disseram que vinha fazer penitência, mas a verdade era pior. Tiraram o bebê dela assim que nasceu. Nunca disseram se era menino ou menina, apenas que o levaram para longe, para outra cidade, e que ela jamais voltaria a vê-lo. Deixaram ela trancada naquela capela com a culpa, com a dor, com a loucura que vem quando arrancam um pedaço de você mesma. Dizem que enlouqueceu tanto que pararam de levar comida, que a ouviam gritar à noite chamando o filho, amaldiçoando quem aprendeu, até que um dia parou de gritar. Quando finalmente abriram a porta, encontraram o corpo dela, mas também encontraram algo mais. Nas paredes de pedra, com as próprias unhas, ela havia escrito uma única frase repetidas vezes, até que as letras virassem manchas de sangue. Não vou embora até que me devolvam. Por isso ela continua aqui, disse Sebastião, porque está esperando, e a espera a transformou em outra coisa. Um vento gelado soprou apagando metade do fogo. Os dois se apressaram em alimentar as chamas e enquanto faziam isso, ouviram passos lentos se arrastando sobre a pedra do pátio. Vinham do cemitério. Sebastião pegou um pedaço de madeira da fogueira, como se aquilo pudesse protegê-los. Não saia do círculo de luz, garoto. Aconteça o que acontecer, não saia. Os passos se aproximavam. Zezé conseguia ouvi-los claramente agora. O arrastar de algo pesado sendo puxado. E então viram o que aquela forma projetava nas lápides. Era alongada, deformada, a silhueta de uma mulher, mas com algo nos braços, algo pequeno que se mexia. O canto voltou a começar, mas desta vez não era uma reza. Era uma cantiga de ninar, uma canção de berço em voz baixa, quebrada, desesperada. Dorme, meu menino, dorme, meu amor, que tua mãe aqui te cuida com dor. Zezé sentiu as pernas tremerem, queria correr, descer o morro mesmo sendo noite, mesmo que caísse pelo barranco, mas Sebastião segurou seu ombro e disse, se você correr, ela te segue, e se te alcançar, eu não quero nem imaginar o que ela faz com você. A mulher parou bem na borda da luz da fogueira. Dava para ver a barra de um hábito branco manchado de terra e umidade, pés descalços e sujos com as unhas negras. Mas não era possível ver seu rosto, como se a própria escuridão cobrisse a face dela, e o que carregava nos braços não era um bebê. Era um embrulho de trapos enrolado como se fosse, mas se movia sozinho como se algo dentro tentasse sair. Devolvam-me, sussurrou. Vinha do ar de todos os lados. Devolvam o que é meu. Sebastião, com a voz trêmula, porém firme, respondeu que eles não tinham aquilo, que Terezinha de Cássia não estava ali. Um grito rasgou a noite, um grito de dor tão profundo que fez Zezé tapar os ouvidos. O fogo quase se apagou por completo, e quando voltou a crescer, a mulher já não estava lá, mas no chão de pedra, exatamente onde ela estivera, havia algo, um rosário quebrado com as contas espalhadas e uma pequena manta branca de bebê, velha, com manchas de sangue seco.
Sebastião pegou aquilo com mãos trêmulas e jogou no fogo, dizendo que aquilo já tinha acontecido antes, anos atrás, e que continuaria acontecendo até que alguém desse paz a ela. Zezé perguntou chorando de puro medo como se fazia isso, e o velho respondeu que não sabia. O resto da noite passaram em silêncio, alimentando a fogueira e rezando em voz baixa, sem ousar fechar os olhos. Qualquer barulho os deixava em alerta, qualquer movimento na escuridão parecia ter forma. Quando o sol começou a nascer, iluminando as copas das árvores, os dois suspiraram aliviados. Sebastião se levantou com dificuldade e apontou o caminho, dizendo para descerem. Mas antes de ir, Zezé olhou para a capela e jurou que na janela quase invisível, com a luz do amanhecer, viu a mulher observando, imóvel, ainda carregando nos braços aquele embrulho de trapos que nunca parava de se mexer. Zezé não voltou a subir o morro por quase um mês. Sebastião se recuperou do tornozelo, mas algo nele tinha mudado. Já não falava do mesmo jeito. Vivia olhando para cima, em direção ao morro, como se esperasse ou temesse algo. Um dia, Sebastião não apareceu para trabalhar nem no seguinte. No terceiro dia, foram até a casa dele e o encontraram sentado na cadeira de balanço com o rosário nas mãos, morto, mas com os olhos abertos encarando a janela e uma expressão no rosto que ninguém esqueceu. Não era de paz, era de puro terror. O povoado inteiro comentou. Alguns diziam que tinha sido o coração, outros que ele tinha visto algo que não devia, mas meu tio Zezé sabia a verdade. Sebastião tinha subido sozinho o morro à noite e o que quer que tenha acontecido lá em cima levou ele. Depois disso, ninguém quis mais cuidar da capela. Ela ficou completamente abandonada. O mato cresceu, o telhado desabou e o caminho encheu de pedras. Mas as histórias não pararam, ao contrário, ficaram mais frequentes. O povo dizia que em noites de lua cheia se ouviam cantos vindos do morro, que às vezes viajantes viam uma luz andando entre as árvores como se alguém carregasse uma vela, e os que se aproximavam juravam ouvir uma voz de mulher chamando alguém. "Meu menino, onde você está, meu menino?" Os anos passaram, Zezé envelheceu, se casou, teve filhos. Mas nunca esqueceu aquela noite e nunca mais subiu o morro nem de dia, até que em 1973, já homem feito, recebeu uma visita inesperada, um padre jovem recém-chegado no povoado que tinha ouvido as histórias e queria investigar. Chamava-se Padre Vicente e tinha aquela energia de quem acredita que pode resolver tudo com fé e orações. Ele disse a Zezé que precisava que o acompanhasse ao morro para benzer a capela e dar descanso àquela alma. Meu tio disse que ele estava louco e não sabia com o que estava lidando, mas o padre insistiu e talvez por culpa ou pela necessidade de encerrar aquele capítulo, Zezé aceitou. Subiram num sábado à tarde com tempo suficiente para fazer a bênção e descer antes do anoitecer. O padre levava água benta, um crucifixo grande e a Bíblia. Zezé levava um facão e um rosário. Quando chegaram à capela, estava pior do que ele lembrava. O telhado quase tinha desabado por completo, as paredes estavam cobertas de musgo e a porta estava aberta. Zezé achou estranho porque sempre a deixavam trancada. Entraram com cuidado. Dentro havia cheiro de umidade e de algo mais adocicado, como flores podres. O altar ainda estava ali coberto de poeira e teias de aranha, e diante dele, no chão, havia marcas, arranhões profundos na pedra, como se alguém tivesse cavado com as próprias mãos. O padre Vicente começou a rezar em voz alta, espalhando água benta por todo o lugar, enquanto Zezé ficou perto da porta com o facão na mão, observando cada canto escuro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberta este lugar de toda presença maligna. Mas antes que pudesse terminar, um vento gelado entrou pela porta, apagando as velas que ele tinha acendido. A temperatura caiu de repente e então ouviram o choro. Era o choro de um bebê, mas não vinha de lugar nenhum específico. Estava em toda parte, nas paredes, no teto, debaixo dos pés. O padre Vicente continuou rezando, mas a voz tremia. Zezé sentiu que algo os observava do canto escuro da capela, onde antes havia uma porta que levava ao depósito. E então a viram. Ela apareceu lentamente, como se a própria escuridão tomasse forma, mas não era como Sebastião tinha descrito. Já não parecia humana. O hábito estava rasgado, manchado de terra e de algo escuro. O cabelo caía em mechas sobre o rosto, e os olhos eram 2 buracos negros que pareciam sugar a luz. Nos braços ainda carregava aquele embrulho, mas agora dava para ver que se mexia com vida própria, se retorcendo como se algo dentro lutasse para sair. "Tragam-me", sussurrou.
com uma voz que não parecia sair da boca: "Tragam meu filho." O padre Vicente ergueu o crucifixo e disse: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que abandone este lugar." Mas ela não recuou. Deu um passo à frente e depois outro. Os pés não tocavam o chão. Ela flutuava, se arrastando pelo ar e se aproximando. Zezé segurou o padre pelo braço e disse que precisavam sair dali. Correram até a porta, mas ela se fechou com força. O cadeado que estava quebrado havia anos, de repente apareceu trancado, como se nunca tivesse sido aberto. Estavam presos. Terezinha de Cássia flutuou cada vez mais perto. O choro do bebê ficou ensurdecedor, e então o padre Vicente fez algo que Zezé nunca esqueceu. Ajoelhou-se diante dela com lágrimas nos olhos e falou com a voz quebrada que sentia muito pelo que tinham feito com ela. Sentia que tivessem tirado o filho dela, sentia que ninguém a tivesse ajudado, mas que ele já não estava ali e que ela não podia recuperá-lo, que precisava deixá-lo ir. O choro parou. Terezinha de Cássia ficou imóvel, flutuando diante deles e, por um instante, Zezé achou ver algo humano naqueles olhos vazios. Dor, uma tristeza tão profunda que doía só de olhar. "Onde está?" sussurrou ela. "Onde está meu menino?" O padre baixou a cabeça e disse que não sabia, mas que tinha certeza de que ele já não sofria e que ela também não deveria continuar sofrendo, que Deus a tinha perdoado e que ela precisava se perdoar. Algo mudou no ar. O embrulho nos braços dela parou de se mexer e virou pó, espalhando-se no vento invisível dentro da capela. Terezinha de Cássia levantou o rosto para o teto como se visse algo que eles não podiam e, pela primeira vez em mais de 50 anos, sorriu. Não era um sorriso de terror, era de alívio. "Obrigado", sussurrou e desapareceu. A porta se abriu sozinha. A luz do entardecer entrou iluminando cada canto e o ar já não pesava. Zezé e o padre Vicente saíram da capela sem dizer palavra e desceram o morro em silêncio, cada um tentando entender o que tinham acabado de viver. Quando chegaram ao povoado, o sol já tinha se posto, mas nenhum dos dois sentia medo. Algo tinha mudado. Nas semanas seguintes, o padre Vicente investigou, revisou arquivos antigos da igreja, falou com idosos, procurou em registros empoeirados do convento que já nem existia e, por fim, encontrou algo. Em 1891, uma freira do convento de Santa Clara tinha sido enviada para retiro espiritual no Morro do Morto. E, em registros de um orfanato da capital, havia a entrada de um bebê sem nome deixado em 1892, que dizia apenas "filho do pecado, mãe desconhecida". A criança foi adotada por uma família e viveu uma vida normal. Casou-se, teve filhos e morreu aos 73 anos, em 1965. Nunca soube quem era a mãe, mas viveu, e isso era o que Terezinha de Cássia precisava saber. O padre Vicente subiu uma última vez sozinho ao morro e colocou uma pequena placa de madeira no altar da capela onde escreveu "Terezinha de Cássia. Mãe que nunca deixou de amar, teu filho viveu feliz, descansa em paz." Desde esse dia os cantos cessaram, as luzes no morro nunca mais apareceram e a capela aos poucos foi se desfazendo até restarem apenas pedras cobertas de mato. Meu tio Zezé viveu até os 89 anos e, embora nunca mais tenha subido o morro, sempre dizia a mesma coisa quando alguém perguntava sobre essa história. A dor não vai embora só porque alguém morre. Ela fica, cria raiz e, se ninguém a reconhece, pode virar algo escuro. Mas quando alguém finalmente diz "eu te vejo, eu te escuto, sinto tua dor", é aí que a alma pode descansar. Ele me contou isso numa tarde de domingo, sentado na varanda enquanto tomávamos café. Já estava bem velhinho, com a voz áspera e as mãos tremendo, mas quando falava disso, os olhos ficavam claros como se tivesse voltado a ter 16 anos. Perguntei se ele achava que era real, e ele ficou calado um bom tempo, olhando para as serras, antes de dizer que há coisas neste mundo que não precisam ser explicadas para serem reais. A dor é real, a culpa é real. E quando essas duas se juntam sem que ninguém cuide, viram algo que nem a morte consegue apagar. Ele morreu 2 meses depois, em paz, rodeado da família. Mas na noite do velório, minha prima mais nova, de apenas 5 anos, chegou perto do caixão e disse algo que gelou todo mundo. "Vovô está feliz porque a senhora de branco já foi embora." Perguntamos que senhora era, e ela só apontou para a janela, dizendo que era a que estava lá fora com um bebê, mas que já tinha ido. Sorriu e saiu. Todos olharam e não havia ninguém.
Mas do lado de fora, no chão de terra do quintal, havia pegadas pequenas de pés descalços de mulher que começavam na janela e seguiam em direção ao morro. Essa história meu tio contou como uma lição que nunca esqueci. No campo, a gente aprende desde cedo que é preciso respeitar a dor dos outros, que nem tudo se resolve com reza ou esquecimento. Às vezes, a única forma de uma alma descansar é reconhecer que sofreu, que foi injustiçada, que a dor dela foi real. Em nossos povoados existem muitas histórias assim, de mulheres punidas por amar, de crianças tiradas das mães, de gente que morreu sem que ninguém dissesse seu nome. E enquanto essas histórias não forem contadas e essa dor não for reconhecida, elas vão continuar aparecendo, não como vingança, mas como lembrança, porque o campo não esquece, a terra guarda a memória, e as almas que sofreram injustiça não querem machucar ninguém, só querem que alguém, pelo menos uma vez, diga: eu sei o que fizeram com você e não foi certo. Então, se algum dia você passar por um lugar abandonado, por uma capela velha, por um caminho onde dizem que assombra, não vá debochando, vá com respeito, porque talvez ali alguém sofreu mais do que qualquer um deveria sofrer. E se ouvir cantos na noite, ouvir luzes onde não deveria, não corra. Apenas diga em voz baixa: eu te vejo, eu te escuto, descansa. Às vezes isso é tudo que uma alma precisa para finalmente ir em paz. Você já sentiu uma presença que não consegue explicar? Já esteve num lugar onde o ar parece diferente? Conte nos comentários, porque essas histórias do interior são reais, e quanto mais a gente compartilha, mais entende que não estamos sozinhos neste mundo, nem no outro. Se você gosta dessas histórias de campo como as que nossos avós contavam em voz baixa, inscreva-se no canal. Toda semana trago relatos vindos direto dos povoados, de gente que viveu coisas que a ciência não explica. Deixe seu like se essa história fez você sentir algo e compartilhe com alguém que precise lembrar que respeitar os mortos é tão importante quanto respeitar os vivos. Nos vemos na próxima história e lembre-se, no campo, nunca estamos completamente sozinhos.